3 dicas de livros para você que é cristão e quer entender mais sobre a teoria da evolução e a teologia cristã. Salve, meus darwinianos, como é que vocês estão? Aqui é o Caio, tudo tranquilo com vocês? Vamos falar um pouco sobre teologia evolutiva? Pois bem, pessoal, eu tinha feito vídeos passados, né, falando principalmente sobre a fé em Deus e a teoria da evolução de Charles Darwin, como eu ouvi falar no vídeo, né, o pessoal pensa que são ideias totalmente opostas, e não é assim que funcionam as coisas. E para isso que eu estou fazendo esse vídeo, eu quero indicar para vocês alguns livros, para vocês lerem introdutórios e entenderem como é que funciona isso, sem você, sei lá, ser taxado de herege. Isso. Mas esses livros que eu vou te recomendar podem te ajudar a responder quando você for atacado por isso. O primeiro livro que eu quero indicar para vocês é um livro meio grande, mas não deixa de ser maravilhoso, que é Criação ou Evolução, Precisamos Escolher, do biólogo Dennis Alexander. Esse livro é um livro bem atual, que eu posso dizer assim, que esse autor ele vai retratar nos primeiros capítulos o que seria a criação, naquele contexto da Bíblia, como está falando. Depois ele vai fazer uma busca sobre as evidências da evolução, contexto geológico dos milhões de anos, registro fóssil que comprova macroevolução, DNA, mutações, tudo isso em alguns capítulos, e depois ele vai dentro do texto bíblico, que ele vai começar a falar quem foi Adão, qual é a ideia de casal primordial. Então, assim, ele vai dentro do texto, vai falando assim, e é isso interessante, que ele vai traçando vários modelos. E não satisfeito, ele começa a falar como é que Deus pode agir por meio da criação, como é que Deus pode ter agido através dos milhões de anos, né? Deus guiou o processo evolutivo? Fica essa pergunta aí, que eu posso estar fazendo um vídeo depois falando sobre isso. Então, assim, é um livro que ele vai respondendo assim, essas dúvidas, assim, nossa, Deus pode agir por meio do acaso, a aleatoriedade. Então, assim, é um livro, assim, grande, mas, assim, eu recomendo bastante, se você que é cristão e aceita a teoria da evolução como explicação do porquê as espécies desenvolvem pela nossa realidade, fica esse livro aqui que é bem bacana. O próximo livro que eu quero indicar para vocês, ele é um tratado mais teológico sobre harmatologia, que eu, salvo engano, acho que é estudo da doutrina do pecado. Se eu estiver errado, eu falo para vocês. Que o livro é Evolução e a Queda, Implicações da Ciência Moderna para a Teologia Cristã, desse aqui. Esse livro que me parece sempre pela Amazon está disponível para compra. E, meu Deus, começa assim, basicamente aqui atrás, né? Como ficam as doutrinas da queda do pecado original se a evolução biológica realmente ocorreu? Então, ele só vai focar principalmente na questão do pecado original, da imagem de Deus, né? O homem como imagem de Deus, como é que fica também. Esse aqui também responde também sobre questões do pecado, imagem de Deus. Esse aqui é um geralzão bacana também. Mas esse aqui ele foca principalmente sobre a questão do pecado, que ele vai desde ele vai desde a tradição rabínica, ele vai nos pais da igreja. Então, é um livro assim fenomenal discutindo sobre as origens do pecado original, sobre se a evolução ela é um fato. E o James Smith ele fez um ótimo trabalho postulando também o modelo de um Adão que surgiu, tudo mais. Assim, gente, maravilhoso. Vale muito a pena ler esse livro. E assim, porque eu ficava muito cercado. Que as pessoas me faziam perguntas, tipo assim, nossa, a evolução não é real, como é que fica a doutrina do pecado? Porque se não houve queda do ser humano, então não havia necessidade de Jesus vir e salvar a gente. E esse livro que ele responde. Ele coloca até mais como é que funciona a carta aos Romanos. Então, assim, perfeito. E o último não é um livro muito conhecido. Eu comprei esse aqui até foi online de uma outra pessoa que estava vendendo, que é Deus Após Darwin, de John Howard, alguma coisa assim. Pessoal, o cara, ele vai começar o livro dando uma retratação sobre o darwinismo segundo Richard Dawkins e Daniel Dennett. Ele vai para um lado mais extremo
do criacionismo, né, de que não houve mudanças e tudo mais. E ele quer responder umas questões mais teológicas sobre Deus ser o Criador, assim, que pode ser um grande complemento para esse aqui também. Mas ele vai agir também com outros pontos que eu achei assim, meu Deus, cara. Faz muito sentido o que ele está querendo dizer. Então, assim, ele vai pegando algumas teologias evolucionistas de algumas pessoas do passado, para explicar, assim, a dualidade da natureza, que alguns eventos aleatórios não são completamente aleatórios, no sentido assim, de não ter sentido. Então, assim, cara, foi um livro que me fez eu pensar assim, meu Deus, cara, eu nunca tinha pensado que existia uma teologia evolucionista. Porque até quando eu li esses dois livros, eu só entendi, nossa, parece que eu tenho um modelo de Adão que eu consigo defender, um modelo criacional de Deus, mas nunca pensei de fato numa teologia evolucionista. E até surgiu esse livro aqui que eu falei, meu Deus, é aqui que o negócio vai desmembrar mais ainda. E onde também ele fala também um Deus para a evolução e tudo mais. Então, são essas dicas minhas que eu tenho para falar com vocês sobre livros para quem é cristão e que aceita a teoria da evolução das espécies como a melhor hipótese para explicar a realidade. Se você gostou desse livro, desses 3 livros, comenta aqui embaixo se você tem mais alguma indicação para fazer. Porque você fazendo isso, você me ajuda e assim, eu posso também estar procurando outros livros também, existem outros livros também, mas eu preferi indicar esses 3 aqui, porque pegando esses livros primeiros, você consegue ter uma base, para depois você pode estar pegando outros livros, né, que infelizmente ainda não foram traduzidos para o português, você consegue ter, sei lá, acho que tem um livro muito legal, que é a Teologia Reformada e a Teoria da Evolução, fantástico. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Deixe seu joinha. Ative o sininho das notificações para você ficar mais atento aos próximos vídeos do canal. Um abraço, meus pré-cambrianos.